Amém, amados. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Hoje preparei uma mensagem chamada Temei ao Senhor. E se encontra lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Está dentro de um texto em que Jesus ele dá algumas admoestações, estímulos, instruções aos seus discípulos. Que a gente possa tomar hoje também como instrução para a nossa vida, como discípulos de Cristo. Temei a Deus. Mateus capítulo 10, a partir do verso 27. A partir do verso 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu pai ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de um justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira preciosa e toque as nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a entender a vida de um discípulo. Nos ajude, Senhor, a compreender as admoestações e estímulos e as dificuldades de alguém que segue a Jesus. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos. Amém. Pode se assentar. Aqui, amados, muitas coisas nós entendemos e compreendemos sobre o discipulado. Aqui nesse capítulo, Jesus escolhe 12 discípulos, dá instruções a ele, para que eles procurem as ovelhas perdidas de Israel, para que eles preguem que o reino de Deus está próximo. Algumas instruções claras. Procurem as ovelhas perdidas. É como se falasse para nós aqui hoje, procure aqueles que se desviaram. Nós estamos aqui hoje, igreja local, 10 anos. Procure aqueles que não estão mais aqui no nosso meio e pregue a palavra a eles. E ele estava falando para Israel, falando, procure as ovelhas perdidas de Israel. Aqueles que um dia creram em Deus e hoje já não estão mais no caminho de Deus. E outra coisa, pregue para aqueles que ouvirem que o reino de Deus está próximo.
Outra coisa, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então faça, né, a pregação do evangelho sem cobrar nada em troca. De graça vocês receberam a salvação. De graça vocês receberam a bênção. De graça vocês recebem cura. Então fazer isso sem esperar nada em troca. Nesse processo da vida. E é importante isso, né? Pregar que o reino de Deus está próximo. Pregue as pessoas que o reino de Deus está próximo. Nós já ouvimos hoje bastante gente avisando isso. Ó, meus amados, o reino de Deus está chegando. Jesus está voltando. A gente vê mensagens dessa pela rua. A gente vê profetas pregando. A gente vê evangelistas falando. A gente vê na igreja sendo pregado. No próximo mês a gente vai, pelo menos as mensagens que a gente está gravando, já é mensagem sobre Apocalipse, sobre a volta de Cristo, né? E no próximo mês também, né, já no próximo domingo, estarei pregando, né, sobre esse tema, né, o tema de setembro, além de Alabastro, é Maranata, né, dessa música que nós cantamos. E é isso, né, a gente entender que o reino de Deus está próximo. Mas como que é próximo? O mundo vai acabar? Talvez não acabe na nossa geração, mas talvez daqui a pouquinho, né, você seja chamado. E às vezes está chegando o seu tempo de decisão. Se você não está no caminho do Senhor, decida por andar no caminho de Cristo. A gente vê muita gente partindo. E tem alguns que estão partindo sem Jesus. Tem alguns que estão partindo sem Deus. E precisam de Deus. Precisam do Senhor. E aqui ele fala, né? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar. Eu estou lendo o verso 6 a 8, tá? Expelir o demônio, de graça receber, de graça dai. Nós começamos agora no capítulo novo na escola dominical e o capítulo falava de Estevão, né? Um homem cheio do poder e cheio do Espírito Santo. E ele fazia grandes sinais e prodígios. Logo isso incomodou os religiosos da época. Logo isso incomodou as pessoas que estavam ao redor. E ele foi apedrejado. O Felipe até perguntou, mas como? Por que as pessoas eram apedrejadas naquela época? Fazia parte da lei, né? Se alguém não seguisse, né, eles entendiam que se alguém não seguisse as tradições judaicas e era judeu e fizesse alguma coisa contra isso, ele seria apedrejado. Era o mesmo pecado, por exemplo, de adultério para eles. E eles eram apedrejados. E é interessante esse processo para a gente conhecer às vezes, né? E ouvir para você, mas da cultura então. Não só cultura como religião. Eu falei para ele, você foi meu aluno. Quando a gente estuda cultura, é uma série de práticas, né? E costumes da vida daquele povo. E a religião é um dos costumes daquele povo, era um dos costumes. Né? E eles sofreram por causa disso. Então, para a gente entender esse processo, nós somos chamados a isso. Você, como discípulo de Cristo, é chamado para receber a autoridade de Deus e também. Às vezes você está num lugar que não tem como você chamar o pastor. Não tem como você chamar o líder. Às vezes é você. Vai ungir um azeite, né? Consagrar ele a Deus e colocar o azeite lá e orar pela pessoa, esperando que o milagre aconteça. O que a gente viu, né, eu, Amilo, Japa, lá no Egito, chamado Milagre de Sião, é que era um curtidor. Quem orou para que o milagre acontecesse era um sapateiro. E a montanha se moveu. E por causa dessa montanha se mover, todo aquele povo não foi morto. Mas quem realizou o milagre foi um sapateiro. Nós somos chamados a crer em Deus, e crer nos milagres de Deus, e crer nas promessas de Deus, e realizar as ordens do Senhor.
Aqui é importante a gente saber isso. E aqui dentro dessas admoestações, desse estímulo, eu separei esse trecho do verso 28. Né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma do corpo. Não se vendem 2 pardais por uma asa, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Alguns pontos. Não tema o que pode afetar apenas o corpo. Às vezes a gente sofre por doença, por saúde. Às vezes a gente sofre por alguma coisa que acontece. Né? Mas aqui está falando assim, não tema. Somente algo que pode afetar o seu corpo. Somente algo que pode trazer uma dor. Somente algo que pode trazer um incômodo. As lutas são complicadas. Né? Seu Salvador está aí há quanto tempo nessa luta, né, seu Salvador? É de hemodiálise, é dor, agora dor aqui. E vai, com várias dores. Com várias dores. Mas a palavra de Deus fala, não temei só isso, mas temei aquele que tem o poder sobre o seu destino eterno. Para nós sermos salvos, nós vamos crer ou não crer em Jesus. O único que pode levar a nossa alma, o nosso espírito ao Senhor é Jesus. Cada vida, por mais pequena ou frágil que pareça, ela está sob os cuidados de Deus. Cada vida, uma criança frágil, pequena, dependente, está sob os cuidados de Deus. Tem hora que a gente precisa falar, ó, nós não temos controle. É Deus quem está cuidando. 2 vezes por semana eu levo meu filho num lugar e o portão se fecha, 7 anos para dentro. E ele fica lá 3 horas. Eu não posso entrar. Eu não posso entrar. E não é uma escola. Né? Na escola também você vai deixar, né? Primeiro dia você deixa, ela chora, abraça. Depois no segundo dia, ela vai. No terceiro dia, ela nem olha para trás. E foi. Também é. Aí eu levo lá meu filho num clube, eu chego lá, eles fecham o portão, ó, daqui você não pode entrar, pai. Pode nem ver. Tá lá. Fica lá 3 horas. Tem que ver o cuidado do Senhor. E outras horas, ele tá brincando no prédio, brincando com... Tá brincando. Sabe? Eles têm que deixar. Tem que ajudá-lo. Mas, por mais frágil que seja, está sob o cuidado de Deus. Você é infinitamente mais valorizado por Deus do que qualquer criatura minúscula. Diversas vezes na palavra de Deus fala, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais. Você acha que ele não vai cuidar de você? Você é obra-prima de Deus. Deus está cuidando, né? Aqui anotei um medo certo e medo equivocado. Jesus indica que não se deve temer aqueles que podem apenas prejudicar o nosso corpo, mas sim aquele que tem o poder sobre a nossa alma. Isto é Deus, o único que pode realmente julgar espiritualmente. Às vezes a gente teme alguém que pode nos machucar. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Não é que a gente não precisa ter receio, ser prudente. Não. Mas é que Deus está cuidando da nossa vida. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, mal algum temerei, o Senhor é comigo. Sabe? O Senhor pode cuidar das nossas vidas. Em qualquer tempo. O valor que Deus dá a cada um de nós. Ele faz referência aos passarinhos, ilustrando a ideia de que mesmo insignificantes não escapam à providência divina. Nem mesmo um pássaro cai sem que Deus saiba.
Nem mesmo um pássaro morre sem que Deus saiba. Sabe? Até os fios de cabelo da nossa cabeça. Parece que alguns são fáceis de contar. E tem menos. Ou quase não tem. Mas vai tentar contar o fio do cabelo. Mesmo daqueles que tem pouco. Vai tentar contar. Vê se você consegue. Se não tiver uma máquina hoje específica que vai lá, conta, que tal. E nem esses implantes colocam tanto cabelo quanto Deus colocou na sua vida. Nem esses implantes. E cada implante é um furo, tal, não vai colocar. Sabe? Então, é entender que até os fios do cabelo estão contados, mostrando o minucioso cuidado de Deus. Às vezes a nossa mente não consegue. Eu tentava entender. Mas como assim Deus, todas as manhãs, Ele chama cada uma das estrelas pelo nome? Mas como assim Deus tem o nosso nome? Imagina a palma da mão do Senhor. Como assim Ele tem todos os nossos nomes na palma das suas mãos? Como assim? Meus amigos, eu não sei você. Eu sou bom de fisionomia, mas não sou bom de nome. Se eu fico sem ver a pessoa 5, 10 anos, eu não lembro muito. E ainda dando aula para um monte de aluno. Ô professor, lembra de mim? Que ano que eu dei aula para você? Qual que foi a escola? Eu vou buscando. Qual que é seu nome mesmo? Dependendo, eu não lembro. Hoje, às vezes, tem uma facilidade que alguns deles têm você na internet. E eles estão lá. Mas é difícil. Aí você vê lá Deus. Ele tem todos os nossos nomes. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. A nossa oração chega diretamente a Ele através de Jesus. Sabe? É o cuidado do Senhor. No verso 30 fala, e até mesmo os cabelos da nossa cabeça. Essa expressão poética de Jesus ressalta o cuidado minucioso, tão detalhado, um amor profundo, muito maior do que pardais e passarinhos. Eu sei que tem muita gente que gosta de animal mais do que gente, mas não é o caso de Deus. Deus é o Criador, Ele ama a sua criação, né? Mas Ele ama mais a obra-prima da sua criação, por quem Ele entregou o seu Filho. Ele te ama mais. Eu tenho convicção e certeza disso. Deus te ama mais. Sabe? Deus olha para a sua vida. Deus olha para você. Deus olha para as suas dificuldades. Deus sabe o que você está passando. Portanto, qualquer confessar diante dos homens, ele confessará diante dos céus. Sabe? Diante do Pai. Aqui, a palavra grega para confessar, né? Nessa palavra, que significa expressar acordo ou aliança. Homológio. É mais do que apenas palavras. É uma forma de identificar o compromisso com Cristo. É uma forma de identificar esse compromisso com o Senhor. Sabe? Uma aliança, um acordo. Jesus falando de um acordo, de uma aliança. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do Pai. Diante do Pai. Trata-se de viver a fé com coragem, com coerência, mesmo quando isso traz risco ou oposição, pois reconhece a Jesus como Senhor. Gente que tem a coragem. Nessa última viagem missionária eu vi famílias cristãs dentro do Egito. Eles fazem uma marca nos seus filhos. De um peixinho. Eles têm coragem. Porque a marca significa, meu filho é cristão. Eu não gostaria que meu filho participasse das coisas do mundo islâmico. E eu gostaria que vocês respeitassem isso.
Pode ser que isso mais para frente seja uma dificuldade para a vida dele. Porque vai impedir algumas coisas. Como eu falei para vocês aqui, a gente foi lá, né, dar aulas de futebol e também ter jogos contra eles. E conhecemos profissionais de futebol. E alguns profissionais cristãos que perderam oportunidades porque eles não podiam, dependendo do clube, ser profissionais porque eles eram cristãos. Mas isso não impede as famílias cristãs de confessarem a Jesus. São pessoas corajosas. São pessoas que não têm medo de perder algumas coisas por causa da sua fé. Posição, né? Empregos, cargos, né? E às vezes até serem perseguidas, porque seguem a Cristo. No meio de um país muçulmano, confessando a Jesus como Senhor. E ele fala: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei eles diante do meu Pai. Pessoas que se importam mais com a vida eterna do que essa vida passageira. Há uma promessa de Jesus. Quem confessar aqui, será confessado. Sabe? Confessar diante do Pai é um sinal de honra, de recompensa, de reafirmação no julgamento final e no céu. É esse sinal. E é importante nós entendermos isso. É um sinal de Deus. Jesus apresenta uma escolha clara entre a fidelidade pública ou a vergonha espiritual. É escolher entre confessar a Cristo publicamente ou ser envergonhado no céu. O que mais vale para você? Uma posição nessa terra ou a vida eterna? Às vezes nós temos a oportunidade de confessar a Cristo no nosso emprego e não fazemos. Às vezes temos a oportunidade de confessar a Cristo na nossa faculdade e não o fazemos. Às vezes temos a oportunidade de confessar a Cristo para novos amigos e não o fazemos. Qual é a dificuldade, principalmente num país livre como o nosso? Ontem fui jogar com o Juninho que vem ministrar aqui, fui jogar lá com ele. E 2, 3 pessoas vieram: pastor, se você é pastor da igreja da tal, eu sou ali no Guanabara. Ali quando você desce da Paula Bueno aqui, é ali que eu sou pastor. Qual que é a dificuldade de confessar? Dificuldade de falar: eu sou cristão. Eu vivo com princípios. Eu sigo a Cristo. Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. Eu vou orar por você. Deus vai honrando também aqueles que honram a Ele. Aqueles que honram o seu nome. Aqueles que honram a Jesus. E você vai ser honrado no céu. Sabe, algumas coisas simples. Paulo, em 2 Timóteo 2, 12 e 13, ele fala assim: se perseverarmos, reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele nos negará. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Se perseverarmos, reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. É uma promessa de Jesus. Ele estava falando para os seus discípulos. Ó, não me neguem. Confessem o meu nome. Mesmo que em algum lugar lá vocês vão sofrer perseguição. Mesmo que ali vão te apedrejar. Mesmo que ali vão jogar você ao mar. Não neguem o meu nome. E é uma promessa minha para vocês. Eu não vou os negar. Eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai. Eu vou confessar. Sabe? No verso 38 ele fala: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não será digno de mim. Aqui Jesus fala do seguir a Cristo. E esse seguir a Cristo exige sacrifício. Esse seguir a Cristo exige renúncia. A cruz simboliza um sofrimento externo, extremo, e não um simples desafio. Sabe? Como vocês conhecem, a cruz
nos tempos de Jesus, era um instrumento de sofrimento. As pessoas mais pobres, elas iam para a cruz. Elas iam para a cruz. E de forma humilhante, elas morriam. Sabe? E elas carregavam a sua cruz. E dependendo do crime, carregavam até o cadáver da pessoa. E aquele cadáver ia se decompondo. E as costas ia ali se misturando com as costas de um cadáver. E eles iam sofrendo esse peso. Sabe? Encarar o sofrimento, a rejeição ou até a morte por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, ó, quem não carregar a sua cruz não é digno de mim. Seguir a Cristo exige abnegação, seguir a Cristo exige sacrifício, seguir a Cristo exige uma vida às vezes de um sofrimento. Vai sofrer. Algumas pessoas se afastam. Algumas pessoas não querem. Na vida social, algumas pessoas não chamam. Ah, ele não bebe. Ah, ele não fuma. Ah, ele não fala palavrão. Ah, ele não tem as mesmas conversas que a nossa. Ah, ele não pratica algumas coisas que a gente pratica. As pessoas vão se afastando. Mas muitas vezes, algumas dessas pessoas, quando precisam de alguém, precisam de um conselho, precisam de auxílio, precisam de oração, ela procura aquele crente. Ela procura aquele cristão. Ela procura alguém íntegro, alguém honesto, alguém de caráter, alguém que não pratica as mesmas coisas. É um processo de vida, sabe? Morrer para si mesmo, abrir mão de sonhos, de segurança, de relacionamento, de reputação. Tudo por Jesus. Abrir mão de algumas coisas para que Cristo seja exaltado na nossa vida. Essa é a vida do discípulo. Sabe? Numa cultura que prezava fortemente a honra e as relações familiares. Seguir ao pai e ao filho significa negar nosso coração, que é naturalmente inclinado ao pecado, para carregar a cruz. Viver uma vida sem reclamar. Aqui, quando Cristo está falando, eu vim trazer espada, né? Eu vim não somente trazer paz, mas eu vim trazer divisão entre filho, mãe, honra. Aqui é principalmente por causa da cultura de honra. Por exemplo, a gente via isso no judaísmo e a gente vê isso no mundo árabe. Ali onde eu fui, por exemplo, Marrocos, Egito, né, e alguns países árabes que eu já fui, se você se converte, muitas vezes há um distanciamento da sua família. Às vezes até a sua própria família, sabendo que você é convertido, eles te expulsam de casa. Por isso que a gente vê aí o missionário Lucas lá, acolhendo às vezes várias pessoas, porque elas foram expulsas da sua casa. A igreja muitas vezes, o missionário lá que estava me falando, que a igreja muitas vezes é um acolhimento para esses que foram expulsos de casa, para ter uma sociedade, porque o vínculo comunitário e o vínculo da família é muito forte nessas nações. E às vezes se a pessoa começa a ser excluída de tudo, se ela não tem um apoio, um suporte da igreja, um suporte de um grupo cristão, às vezes, mesmo se convertendo, ela pode buscar até a morte. Mas aí vem a igreja, aí vem os cristãos, se torna uma família para aquele irmão. E às vezes até a família depois o aceita de volta. E ele agora é uma tocha viva dentro da sua casa, pregando o evangelho.
Mas muitos saem, são afastados, sabe? E são expulsos da comunidade. E os cristãos dão apoio nesse processo. Então, nessas comunidades onde o vínculo familiar, né, onde essa relação de honra é muito forte, até o modo de pregar o evangelho é diferente. O missionário estava nos falando que até o modo de pregar o evangelho é diferente. Por isso que hoje, na cultura árabe, muitas vezes o evangelismo, algo na rua, não funciona tanto. Por quê? Porque você tem que primeiro conviver, as pessoas vão te honrar, eles vão ver honra em você, e só depois, muitas vezes, de ver honra, é que eles vão aceitar a sua palavra. E nesse processo, a cultura de honra, de culpa, é muito forte. Então, o modo e teologicamente, a cosmovisão para aquele lugar é diferente da onde a gente vive. Seguir ao Pai e ao Filho significa negar o nosso coração, que é naturalmente inclinado ao pecado. Essa frase de Jesus é um convite e também um alerta. Ele está chamando os seus seguidores não apenas a crer, mas a viver radicalmente com Ele, carregando a sua cruz numa renúncia total, abertura para o sofrimento e a fidelidade diante do sofrimento. Fidelidade diante do sofrimento. Eu vou sofrer, mas não é porque eu estou sofrendo que eu vou abandonar minha fé. No meio do sofrimento, a minha fé cresce. No meio do sofrimento, a minha fé aumenta. No meio do sofrimento, né, há uma transformação interior. O verso 40 fala: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Uma vida apegada a si mesma, ela se perde no meio do caminho. Quando na nossa vida a gente tem só os nossos interesses egoístas, essa vida vai se perdendo. Acabará perdendo o que realmente importa, a vida eterna. Sabe? O apego aos próprios desejos, segurança e ambições terrenas, muitas vezes nos impede de um encontro espiritual e sobrenatural com Deus. Às vezes, para alguns, o chão precisa desmoronar. Às vezes, para alguns, a segurança precisa ser perdida. Às vezes, para alguns, os seus tronos precisam cair. Às vezes, para alguns, tudo aquilo que era colocado como segurança para a vida precisa ser perdido para a gente ter um encontro real com Deus. Sabe? Deus trabalha de diversas formas e na vida de cada pessoa é diferente. Porque se a gente coloca muito amor, apego a algumas coisas e esquece de Deus, daqui a pouco Deus pode tirar isso de nós. Daqui a pouco Deus pode levar isso. Sabe? São coisas simples da vida. Mas uma vida egoísta, ela não caminha com uma vida espiritual. Segunda coisa, perder a vida por Cristo nos leva a um encontro com a vida verdadeira. Aquela música ali do Drop, né? Por isso que eu estou perdendo a minha vida, né? Por algo que tem sentido, por algo que tem valor. Ela baseada na vida de João Batista, né? João Batista viveu para Deus, né? No sentido, perder a sua vida por amor de Jesus, seja através de renúncia, do discipulado, de perseguição, de perda material, encontrar a nossa vida plena. Pô, pastor, você está falando que eu vou encontrar a minha vida quando eu perder tudo? Talvez. Não é o caso de todos, mas a vida de Jó nos ensina isso. E talvez alguns precisam ser como Jó, perder tudo
para encontrar. Não é? Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ele precisou perder tudo para ver. Sabe? Não é o caso de todo mundo. Tem gente que pode ter muitas coisas e não ter apego a nada delas. E muitas vezes, às vezes, Deus abençoa mais ainda esse tipo de pessoa. E tem gente que pode viver a vida, mas dedicá-la ao discipulado. Ao discipulado. Sabe? Tem muitos empresários, né, pastor Lado? Muitos empresários que praticam o discipulado dentro das suas empresas. Praticam o discipulado com os seus funcionários. Praticam o discipulado com a sua família. Dedicam uma vida a discipulado. Ao mesmo tempo, muita gente encontra a vida verdadeira com Cristo no meio da perseguição. Missionários. Que às vezes foram para o campo missionário achando que tinham chamado. E às vezes descobrem que só foram encontrar o chamado anos e anos depois. Que não estavam preparados para aquilo, que sofreram, que foram perseguidos. E no meio do sofrimento, no meio das perdas, no meio de tudo, encontraram com Deus. E encontraram um propósito de vida. Sabe? Um encontro verdadeiro da vida. E a profundidade da palavra. No texto original, a palavra vida, ela significa alma. Yux. Que há uma tensão entre a vida física e a vida espiritual. Preservar o eu terreno me faz perder a alma. Mas renunciar ao eu em favor de Cristo significa salvá-la. Salvá-la. Sabe? É sobre temer a Deus. Temer o Senhor. É dentro dessa palavra que eu queria falar hoje. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que nós possamos ser um baluarte, um atalaia, uma testemunha viva de Cristo. E por onde Ele nos enviar, nós levemos o nome dEle. E possamos viver para Ele. Em meio a perdas, dificuldades, sofrimento, mas lembrando que mais importante, a vida eterna do que a vida nessa terra. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês. Vamos ter um tempo de oração como discípulos de Cristo, vivendo para Ele, crendo nele. Vou convidar o pastor Lázaro para orar pelas nossas vidas agora. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser chegar ao altar, se você quiser ir onde você está, e depois nós cantamos um louvor e damos a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. Que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento, do coração, como está escrito lá em Hebreus. Uma palavra vindo do céu, do Espírito Santo, para transformar, para moldar, para renovar as nossas vidas. E o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade entre nós agora. Provoque, Senhor, uma revolução em nossos pensamentos, em nossos corações nessa manhã. Nos traga, Senhor, a vida para aquilo que precisamos ser, ó Deus, transformados.
O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha nos convencer nesta manhã, começando pela minha vida. Venha convencer por tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, ó Deus, que não Te agrada, para que possamos, ó Deus, segundo esta palavra, possamos viver em santidade cada dia mais e mais, Senhor. A santidade que agrada ao Senhor, a santidade que nos aproxima cada vez mais. Transforma, Senhor, é uma palavra de peso, é uma palavra que talvez dura, porque chama ao compromisso com o Senhor, chama a uma aproximação com o Senhor. Mas o Senhor disse que se quisermos viver assim, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Então que essa palavra, Senhor, se torne suave, se torne leve, ó Deus, em nossas vidas. Que possamos experimentar neste dia, que possamos experimentar nesta manhã, a cada instante, a alegria da comunhão, a alegria da intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida do pastor Edmur, pelo ministério pastoral que o Senhor confiou a ele, que ele possa também crescer diante do Senhor em graça, em sabedoria, em conhecimento, em amor a esta igreja, ao rebanho do Senhor, cada dia mais, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Dá um domingo abençoado, de paz, de alegria, de amor, de comunhão, que essa alegria que nós vamos sair daqui nessa manhã possa, ó Deus, contagiar onde quer que nós formos no dia de hoje e nessa semana. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.